Que... Então, estou ligada no Jirai aqui. Olá, tudo bem com vocês? Olá. Olá. Oi, senhor Marquinhos. Olá. Tudo bem com você? Olá. Olá, Olá. tudo bem? Oi, papai. Oi, gatão. Mamãe, Ó, papai vai colocar aqui. Oi. Deixa o papai colocar aqui. Ih, travou ou não? Eu tô aqui, cadê vocês? Eu tô aqui. Cadê vocês? Eu tô aqui, eu só tirei daqui, amor. Senão Ah, ele vai você ficar tirou? só te chamando, é. Ah, então, peraí, deixa eu ver se você tá vendo minha tela aqui. Espera aí só um minutinho. Opa, vendo a tela? Sim, tô vendo. Tá. Legal. Então, deixa eu colocar para cá. Deixa eu colocar para cá. Boa. Foi. Então, dá para ver bem? Dá, né? Então, vamos fazer como a gente sempre faz. Vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer isso aqui, ó. YouTube. Daí a gente vem aqui, acessa o nosso canal e vamos lá. Ontem nós falamos de 1 Coríntios 11, a verdadeira comunhão na ceia do Senhor. Demorou um pouquinho, porque o começo teve algumas dúvidas, e como a gente faz sempre, se gerou dúvida, a gente para poder entender as dúvidas. Mas, para mim, um dos melhores capítulos que a gente fez. Realmente entender essas cartas, capítulo a capítulo, e as cartas completas, né, nos faz entender Paulo enviando elas para a região ali de Corinto, Tessalônica, Gálata, Galícia, perdão, que é a carta de Gálatas. A gente vai entrar em outras. Pra mim, a carta de ontem ficou marcada. Ah, para mim também, a verdadeira comunhão. Ó, domingo a gente vai na igreja e a primeira coisa... Não é nesse domingo. No próximo domingo vai ter Santa Ceia. Sem ser nesse domingo, no próximo tem Santa Ceia. E a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o amiguinho do meu lado como é que foi o renovo dele, como é que foi o batismo dele, como é que foi ele começar a compreender o discernir do Espírito Santo. Então, acho que é a primeira coisa que eu vou fazer. Me marcou bastante essa carta também. Bora para... Ele vai levar até um susto. Ele vai... Bora para primeiro... Vai pensar que você é doido. Ih, vai entrar na fila, já tem alguns aí que pensam, então é mais um. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos para o capítulo 12. Bora lá. Então, os dons espirituais. Deixa eu colocar aqui, porque a fé ela interage, eu não sei se vocês veem. Então, eu vou deixar aqui em cima, igual a gente faz. Daí aparece. Deixa eu ver aqui, ó. Você está vendo minha tela, né, bebê? Tá vendo bem? Então, bora lá. Os dons espirituais. Estamos falando de uma carta de 30 versículos. Vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês fiquem ignorantes. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso, quero que saibam que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, o que ele está falando aqui, né? A não ser pelo Espírito Santo. Você só vai discernir e entender, de fato, que realmente Cristo morreu na cruz pelo Espírito Santo. Se não é uma crença, né? É o que ele está falando aqui. Se não, era como eu via, né? Pô, mas como assim negócio de cruz? Morreu e ressuscitou por nós. Eu acredito em Deus a vida inteira, mas a minha crença, ela não trazia esse sentir que o Espírito Santo traz. Eu não tenho dúvida de que o Messias veio para a Terra, eu não tenho dúvida de que ele derramou o Espírito Santo dele, eu não tenho dúvida porque eu vivo isso.
Então, isso que ele está falando, né? Por isso, quero que saibam que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é maldito, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor. A não ser pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos, em tudo, opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, é dada a fé. A outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outros, operações de milagre. A outros, profecia. A outro, discernimento no Espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Distribuindo, a gente, voltando, né, para quando Paulo fala que nós vamos evoluindo no mundo espiritual, né, no nosso entendimento, no nosso discernimento, podemos dizer também que o nosso dom, ele vai desenvolvendo, né? Podemos dizer também que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente desenvolve o dom que nós temos. E todos no mesmo espírito, não é um espírito para cada dom, não é um espírito para cada grupo de pessoas, é o mesmo espírito que vai despertar em nós esse dom, um para dom de fé, outros para dom de curar, outro para operações de milagre, outro para profecia, outros para sabedoria, outros para conhecimento, mas o espírito é o mesmo. Só está edificando o dom que há dentro de cada um de nós, né? Os dons espirituais. Aí uma pergunta. Você já entendeu o seu dom? E quando a gente entende o nosso dom, sabe qual que para mim é o conflito da vida? Quando nós entendemos o nosso dom, nós temos dificuldade de entender o dom do outro ou respeitar o dom do outro. Como assim? A gente já deve ter escutado muito alguém falar assim, ó, mas essa pessoa não fala em línguas. Ou essa pessoa não discerne conhecimento no espírito. Ou essa pessoa não realiza a profecia. Por quê? Porque já que eu não faço, eu não acredito que o outro faça. Entende? E o que Deus está nos falando aqui através dessa carta de Paulo? Através dessas palavras e desse direcionamento a Paulo. Foi muito sábio nessa carta, né? O que ele está nos falando? Que cada um de nós tem um dom. Inclusive, o que ele está nos falando aqui? Que o próprio entendimento de Jesus Cristo, se não for pelo Espírito, tanto faz se você enxerga Jesus de um jeito ou de outro. Entende? O que ele está falando aqui? Se não for pelo Espírito, a gente não respeita o outro. Se não for pelo Espírito, a vida é uma disputa eterna. As pessoas, elas disputam com quem nem estão disputando com elas. Porque se sentem ofendidas com tudo. Entende? Então, de novo, a partir do momento que eu discernir no Espírito, a gente fala muito de encontrar a nossa identidade. Você encontrou sua identidade, automaticamente vai começar a florar em você qual é o seu dom. E aí você vai olhar e vai perceber que esse dom já está contigo a vida inteira. Você só não conseguia discernir esse dom. E aí você começa, inclusive, dar valor ao dom dos outros. E entender, como a gente leu ontem, que nós somos interindividuais, né? Nós somos complementares. Então, de novo, né? Se eu sei que eu tenho o dom do conhecimento e o outro tem o dom da sabedoria
e o outro tem o dom de curar, e o outro tem o dom de milagre, os 4 vão fazer coisas que um só não faz. Compreende? Ah, quer dizer porque eu tenho o dom do milagre, automaticamente eu tenho o dom de tudo. Não. Hoje, conversando com um amigo e falando sobre alguns negócios, ele me fez algumas perguntas para eu responder, né? E aí eu coloquei lá exatamente relacionado ao meu dom. E aonde eu faço a diferença. E aonde eu entendo que eu preciso de pessoas junto comigo. Entende? Porque senão, eu sei das minhas qualidades, mas eu também sei aonde eu não vou fazer a diferença. Ou eu vou fazer meia boca. Vocês entendem o que eu estou falando? Aonde eu vou ser mais ou menos. Mas aí, como o meu ego ele me preenche ao ponto de eu achar que eu faço tudo e eu sei tudo, eu não consigo nem discernir aonde eu vou melhor, aonde eu vou pior. Aonde eu vou fazer toda a diferença e aonde se tiver alguém com um dom diferente do meu, complementar, com qual é o foco? O foco não é o resultado do negócio? Ou o foco é entender quem faz mais e quem faz menos? Entendem? Então é o que Paulo está falando aqui. Primeiro vamos discernir no espírito. Porque sem discernir no espírito, a gente não consegue, na verdade, nem entender o que Cristo fez por nós. A partir daí, você vai começar a entender os dons espirituais. Forte também, hein? Olha que dava para ficar 1 hora só aqui. Forte também. Vamos para a segunda parte. Um só corpo, muitos membros. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De novo, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Então vamos lá, numa casa, marido e mulher, um só corpo. Numa empresa, lideranças, um só corpo. Você está desenvolvendo outras pessoas. Amizade, o que ele está falando aqui, né? Na igreja, e aí a gente olha e fala, será que é assim mesmo? Será que realmente as pessoas elas discernem de forma complementar e buscam ser um só corpo? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Mas só pela distinção de nomes aqui, ó, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, que todos são cristãos a partir do momento que decidiram compreender que o Messias veio. Se você não abandona o seu anterior, você virou um cristão, você virou um seguidor do Messias com crenças judaicas. Você virou um cristão com crenças gregas. Você virou um cristão com crenças de escravo. E você virou um cristão com crenças de tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, a liberdade, ela também necessita de compreensão para que sejamos realmente livres, né? Senão a gente passa a ser escravo da nossa liberdade, quase que isso. Então, de novo, né? Somente o entendimento dessa separação aqui já nos mostra que se você realmente não nascer de novo, as suas crenças nos conflitos vão fazer com que você julgue. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. O que ele está dizendo? Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Entende?
Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Então, olha só, um exemplo aqui que é brilhante, né? Um exemplo de um conflito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. Vamos dizer que o pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não, mas nem por isso você deixa de ser do corpo. Então, a importância de discernir no espírito. Quando a gente discerne no espírito, nós entendemos que somos todos iguais. Quando a gente discerne no espírito, nós percebemos que todos nascemos de novo. E olha a importância desse capítulo na sequência do capítulo de ontem. Como isso tudo é complementar nessa carta enviada a Corinto e para a gente agora aqui também. Então, de novo, né? Quando eu vou para a igreja, somos todos iguais. Quando eu recebo, somos todos iguais. Porque o pé está dizendo, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Então não é porque você acha que você não é, você faz parte do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Porque o corpo ele só existe por conta que cada um é um membro. Então, se há alguma disfuncionalidade em coisas que você faz parte, provavelmente tem olho no lugar de orelha, tem pé no lugar de mão, tem cabeça no lugar de ombro, não sei. Vocês entendem isso? Se há alguma disfuncionalidade, está errado. Porque se tiver correto, vai ser fluido. É isso que ele está nos falando aqui. Porque todos nós fazemos parte de um membro. Se você tirar seu braço agora, e olha como ele é brilhante, né? Porque é uma coisa simples, é como pegar as parábolas de Deus. Na hora que você entende, você fala de Jesus Cristo, faz todo sentido. Mesma coisa que se você pegar um braço seu e colocar na perna, você vai perceber na primeira mancada que tem alguma coisa errada. Concorda? O que você vai querer fazer? Você vai querer pegar o braço e pôr ele aqui. Então, qual é o primeiro ponto para eu discernir e viver uma vida fluida? Conhecimento. Porque se eu pegar o braço e pôr na perna e não entender que o braço não é para estar na perna, eu ando manco, sem nem saber que o braço é no lugar do braço. Entende? Dá para entender ou virou um trava-língua aqui? Dá para entender, né? Então, a importância do conhecimento, a importância de estudar a palavra, a importância de buscar, isso está edificando demais a gente. Então, de novo, se alguma coisa está disfuncional, provavelmente tem alguma coisa fora do lugar, porque não é para ser disfuncional. Se cada membro estiver no lugar certo, é o espírito é um só. A gente vai sentir essa fluidez do espírito. O certo é que há muitos membros, mais um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Mas quando que eu vou falar isso? Quando eu entendo no Espírito Santo. Porque senão eu sempre vou tentar fazer o que o outro faz. Entende? Quando a gente não discerne no Espírito, a gente compete com as pessoas. Quando a gente não discerne no Espírito, a gente quer tirar o que o outro tem para poder colocar na gente. Quando a gente discerne no Espírito, você enxerga as suas qualidades e seus defeitos. E você busca complementariedade. E quando se complementa, quando cada membro está no seu lugar, fluidez. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem ser menos honrosos do corpo, e a esses concedemos muito mais honra, é os que em nós não são decorosos, recebem tratamentos especiais. Vamos lá. E os que nos parecem ser menos honrosos do corpo, e esses concedemos muito mais honra, e os que em nós não são decorosos recebem tratamento especial. Ao passo que os nossos membros nobres não têm essa necessidade,
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Forte isso daqui, hein? Se está funcional, se tudo está no lugar certo, se eu perder um braço, o meu corpo inteiro sente que eu perdi um braço. Vocês concordam? Se eu sentir alegria, o meu corpo inteiro sente essa alegria. Se está disfuncional, não. Entende? Se eu perder um braço e eu não sentir que eu perdi um braço, tem alguma coisa errada. Eu não estou discernindo no corpo de Cristo, eu não estou discernindo no Espírito. É isso que ele está falando aqui. Se está funcional, se os membros estão funcionando corretamente, você vai se alegrar e você vai sofrer em conjunto. Basicamente isso. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Serão todos mestres? Será que todos são operadores de milagres? Será que todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Será que todas as interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que ele está falando? Busque com dedicação os melhores dons. Busque qual é o seu dom, e ele vai passar a lhe mostrar um caminho ainda mais excelente, que é a edificação desse dom, que é você começar a ver esse dom aflorar em você, que é você começar a olhar e falar, não tem ninguém igual o que eu faço, não tem ninguém como eu, porque eu sou único. Mas por que isso? Eu achei minha identidade, e eu achei o meu dom, e eu afloro o meu dom cada vez mais. Mas aí, quanto mais eu afloro o meu dom, inclusive, mais eu dou valor para o dom dos outros. Entende isso? Quanto mais eu afloro o meu dom, mais eu dou valor para o dom dos outros. Porque cada um veio para uma coisa. Olha, bela carta também, hein? Belo capítulo também. Bora fechar aqui. Entendimentos e perguntas do 1 Coríntios 12. A cura para a comparação e o sentimento de inferioridade. A igreja de Corinto estava cheia de pessoas a competir entre si para ver quem tinha o dom mais importante. Paulo usa uma lógica genial. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ele destrói a ideia de que todos têm de ter o mesmo talento ou o mesmo destaque. O fato de não sermos iguais a outras pessoas, ou de não termos as mesmas funções, não diminui nenhum milímetro o nosso valor diante de Deus. O corpo precisa da diversidade para sobreviver. Bora debater. Quantas vezes a nossa ansiedade e falta de paz nascem do hábito tóxico de nos compararmos com o sucesso, a aparência ou os talentos de outros nas redes sociais, esquecendo-nos da nossa própria identidade? Na prática, se sofre de sentimento de incapacidade, pare de desejar ser o que não é. A gente se sente incapaz quando a gente tenta ser o que não é. E aí eu vou trazer uma coisa aqui que eu espero que liberte todos que escutem. Quando você faz o que você é, para você é tão simples que às vezes você não dá valor. Mas quem discerne enxerga o seu valor. Deu para entender? Deu para entender, não? Eu acho que o primeiro ponto é, eu vou usar vou me usar como exemplo. Eu sempre tive facilidade para algumas coisas, e eu percebo que, inclusive, essa facilidade é o meu dom. Mas, em alguns momentos, para mim era tão fácil usar o meu dom, que eu achava que eu não tinha dom nenhum. Vocês entendem isso?
Para mim era tão fácil ser eu, para mim era tão fácil fazer o que eu fazia, que eu achava que eu não tinha dom nenhum. Hoje eu entendo como isso é um dom e como eu posso fazer ele, inclusive, se tornar um diferencial do Marcos. Olha, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Puta, todo mundo fala as mesmas coisas. Olha, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu sou... Não, você tem um dom único. Entenda a sua identidade, acha o seu dom. Você achou o seu dom? Foque no seu dom, como ele está falando para nós aqui. E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Para que eu vou querer ser o outro? E aí, quando, de novo, tá? Vou repetir aqui para ficar claro. Quando você acha o seu dom, você passa a dar valor no dom do outro. Porque você não quer ser mais o outro. Você quer ser só você. E se você quer ser só você, você sabe que você é parte do corpo. E você vai passar a ser disfuncional se você não tiver pessoas complementares a você. Então você passa a dar valor ao dom do outro. Entende? O meu dom é infinitamente claro para mim e para muitas pessoas que me conhecem. Mas hoje eu consigo enxergar o dom do outro de uma forma talvez até maior do que eu vejo o meu. Talvez por isso. A minha esposa, ela tem um dom absurdo de servir, de amor, de compaixão, de fazer a pessoa se sentir amada, de se sentir abraçada, de fazer com que você se sinta a pessoa mais especial do mundo. É você conviver 10 minutos com a dona Fernanda, com o Sicaristo. Você vai entender o que é o dom do amor, o que é o dom do servir, o que é o dom do cuidado, o que é uma pessoa que, nossa, você transborda amor de conviver com essa mulher. Mas sabe por que eu consigo enxergar todos esses dons nela? Porque eu achei o meu dom. Porque se eu não achar o meu dom, inclusive o dom dela me incomoda. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe por que eu olho e falo, meu Pai amado, como o Senhor é bom comigo? Como o Senhor é maravilhoso comigo de trazer uma pessoa complementar com os dons tão maravilhosos que inclusive ajuda a edificar os meus dons. Sabe por quê? Porque eu achei o meu dom. Quando eu acho o meu dom, eu dou valor no dom do outro. Quando eu acho o meu dom, eu percebo que sem o outro, eu sou disfuncional. Entende? Quando eu não acho o meu dom, quando eu não discerno no espírito, ego. O ego, ele acha que ele é braço, ele acha que ele é cabeça, ele acha que ele é mão, ele acha que ele é pé. O ego acha que ele é tudo. Entende? E aí, de alguma forma, você fica disfuncional. O dom do espírito, não. O dom do espírito vai aflorar ao ponto de você verificar, entender e agradecer pelo dom dos outros. Porque, como ele está falando aqui, nós somos um só corpo a partir do momento que nós nos complementamos. Senão nós nos tornamos disfuncionais. 2. Não há pessoas inúteis ou descartáveis. Paulo diz algo revolucionário e profundamente curador. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. A sociedade moderna valoriza e aplaude apenas quem está no topo, os ricos, os famosos, os fortes, descartando facilmente quem está doente ou frágil. Mas Deus subverte essa lógica. No seu reino, aquele que o mundo considera fraco são, na verdade, os mais indispensáveis. Para debater, no mundo que dita que só quem tem fama e poder é que importa, como é que a afirmação de Deus que os mais fracos são indispensáveis nos salva da depressão e do vazio existencial? Na prática, se acha que a sua vida não tem sentido ou que ninguém daria pela sua falta, isto é uma mentira profunda do inimigo. Não existe peças sobreexcelentes no reino de Deus. A sua vida importa, o seu abraço, a sua oração silenciosa, o seu trabalho honesto, a sua simples presença são indispensáveis para a saúde daqueles que o rodeiam. O seu valor não está no ruído ou no destaque que tem, mas na sua utilidade no plano de Deus. Você é necessário, necessária e profundamente amado e amada. Amém.
Isso é muito real, né? Porque, de novo, a oração silenciosa, o trabalho honesto e silencioso, a simples presença, são coisas que, se a gente não discerne no espírito, a gente, com o tempo, não vai dando mais valor. Entende? Vamos voltando. Capítulo 10, 11, 10, 9, 8, 7, 7 casamento e assim por diante. Olha que carta forte, né? Mas, de novo, quando as coisas estão disfuncionais, alguma coisa não está certa. Algum membro está fora de lugar, ou alguém não está discernindo corretamente no espírito, ou alguém não está querendo buscar o espírito, porque o espírito ele vai colocar cada membro no seu lugar. O espírito ele vai trazer, como a gente leu, o espírito ele vai trazer bondade, ele vai trazer união, ele vai trazer fé, esperança, ele vai trazer junção, ele não vai trazer confusão. Entende? Então, se todos estão discernindo no espírito, automaticamente, de alguma forma, une. Nós enxergamos a complementariedade um do outro. E damos valor à simples oração silenciosa. O remédio contra o isolamento. A conclusão de Paulo sobre o corpo é uma lição de empatia e sobrevivência. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram. Deus não nos criou para vivermos sozinhos as nossas dores, nem as nossas vitórias. O propósito da igreja, o corpo de Cristo, é que haja cuidado mútuo. A dor, quando é partilhada com pessoas que nos amam, dói menos. A alegria, quando é partilhada, multiplica-se. Para debater com a turma. Por que é que, quando entramos em crise ou depressão, a nossa primeira reação, e mais destrutiva, é isolarmos-nos e tentarmos carregar todo o peso sozinho, recusando a ajuda da nossa comunidade. Na prática, se está a lidar com a depressão, angústia, ou acha que os seus problemas são impossíveis de resolver, quebre o ciclo do isolamento imediato. O isolamento é o terreno onde a depressão cresce mais depressa. Você não é uma ilha, você faz parte de um corpo. Permita que os seus irmãos partilhem o seu fardo. Peça ajuda. Não tenha vergonha de mostrar as suas feridas ou as suas lágrimas. A verdadeira cura espiritual é emocional. A verdadeira cura espiritual e emocional acontece na comunhão, quando permitirmos que o amor e as orações dos outros sirvam de curativo para a nossa alma. Amém, isso é verdade. Nós estávamos num estudo de um casal de amigos antes de entrar no nosso, e tocou profundamente com a Fê também nessa questão, né? De buscar a oração dos outros, né? De permitir que as pessoas nos ajudem também com oração, com entendimento. Então, isso é muito real. O remédio contra o isolamento. Acho que traria um ponto adicional aqui, que é a questão da gente entender com quem falar, né? Mas o isolamento, ele nunca é a melhor saída. A melhor saída é sempre a gente entender e buscar ajuda. Não dá para passar por problema sozinho, né? Fechamos mais um lindo capítulo. 1 Coríntios, capítulo 12. Estamos chegando ao final dessa lindíssima carta, realmente bela carta. Os dons espirituais, muito claro isso aqui. Um só corpo, muitos membros. E o entendimento. A cura para a comparação e o sentimento de inferioridade. Não há pessoas inúteis ou descartáveis. O remédio contra o isolamento. Fechamos mais um belíssimo capítulo. Dona Fernanda, você está com a gente? Palavra abençoada. Palavra abençoada. Realmente, realmente palavra abençoada. No ponto final. Palavra realmente abençoada. Dona Fernanda, você pode fazer uma oração rápida para a gente fechar esse capítulo? Por favor. Que palavra abençoada, né? Se a gente puder te ver, cadê você? É que eu tô deitada com o Marquinhos. Cadê você? Eu tô deitada com o Cadê Marquinhos. você? Eu vou orar de Cadê? câmera fechada. As pessoas querem te ver, então aparece e sai. Cadê você? Hum. Oi.
Faça a oração. Amém. Mais um estudo abençoado e que bênção poder escutar mais um pouquinho sobre Jesus, né? Meu Deus, obrigado, Senhor, por hoje, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ar que a gente respira. Obrigado pelo Teu Espírito Santo dentro da gente, Pai, que vai nos direcionando, vai clareando os nossos caminhos, Pai. Vai acalentando o nosso coração, vai acalmando a nossa mente, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu cuidado, Pai, pela sua misericórdia em nossas vidas, Pai. Nós somos pó, Jesus, mas nós entendemos, Jesus, que nós estamos aqui na terra com algum propósito. Que o Senhor continue nos usando, Pai, para poder levar a sua palavra. Continue nos usando como testemunho, Jesus, que o Senhor pode sim fazer milagres, que o Senhor Amém. pode sim restaurar, curar, libertar, transformar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar a minha família nessa noite, que o Senhor venha nos cobrir com o seu sangue, Pai, que o Senhor venha bloquear todo o mal, Senhor Jesus, que o Senhor tire da nossa vida tudo que não provém de Ti, que o Senhor arranque com raiz e tudo, Pai. E que o Senhor venha trazer, o Espírito Santo de Deus, bênção sobre nós. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, tranquilidade, paz, resiliência, Pai, força, esperança, fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha cuidar dos nossos filhos, venha dar livramento, venha cuidar da mente e do coração deles, blinda a mente e o coração deles de todo mal, Pai. Nós Amém. sabemos que o mundo é jaz do maligno, Senhor, que eles possam, Senhor, toda vez que passar por algum problema, entender a base que eles têm em casa, Jesus, que é Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha abençoar meu marido, que tudo que ele colocar as mãos dele venha prosperar, Pai. Continue usando, Senhor, a mente dele, Senhor. Eu sei que foi um dom que o Senhor concedeu a ele, Pai. O dom de criar, Senhor, dom de direcionar, dom de ser apóstolo, Pai. Que ele possa cada vez mais, Pai, entender o chamado dele, cada vez mais ele possa dar clareza, Senhor Jesus, para as pessoas que o Senhor colocar no caminho dele. Que o Senhor conecte ele a pessoas, Pai, que compreendam, Senhor, a visão dele, Senhor. E também pessoas que ele possa ser edificado também, Senhor Jesus, possa se complementar na vida dele, no ministério dele, Pai. Que o Senhor venha nos cuidar, nos direcionar. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas necessidades. E eu consagro tudo a Ti, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus de vitória, Deus de graça, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que tudo que é de ruim, Pai, não chega até nós, porque o Senhor está na nossa frente. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza, Pai. E nós tememos a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu e minha casa servimos a Ti, Jesus. Em Amém. nome de Jesus, Pai. Nos guarda, nos abençoa, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, de sono, de refrigério, Senhor, para o nosso corpo, para a nossa alma, Senhor. Que amanhã nós possamos acordar dispostos para mais um dia abençoado na Sua presença, Pai. Para mais um estudo, para mais nos alimentar e nos fortalecer a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, bebê. Travou aqui? Travou? Travou de mãozinha parada. Travei de mãozinha parada aqui? Opa, tô aqui. Cadê você? Cadê você? Para dar tchau. Tchau, gatão. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Beijo.